Forever young, I wanna be forever young. E aí, pessoal, música sacra ou música secular? O que é melhor escutar? E eu sei que quando a gente entra nessa conversa do som, nem sempre o que o pessoal fala é tão bom. Então hoje a gente vai falar sobre isso porque tem muita gente que fala daqui, fala de lá e diz, olha, essa música pode, essa música não pode, música para quem tem fé em Deus não pode ser secular. Outras pessoas pensam, olha, música religiosa já nem consegue comunicar e afinal, como é que está a afinação, entre em sintonia com o saião, porque agora vem aí bastante reflexão. Eu vou até tirar aqui meu óculos de artista, né, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Mas olha lá, afinal de contas, o que a gente deve pensar a respeito da música? Música faz parte da experiência estética do ser humano. Ela é uma manifestação daquilo que envolve sentimentos profundos, elementos que têm a ver com não só a nossa interioridade maior, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, de um sentimento que às vezes vai na direção da melancolia, até mesmo ao triunfo extravasante das emoções que interagem com os sons e fazem parte de uma determinada cultura. E quando a gente pensa sobre isso, a grande verdade, nunca me esqueço, muitos anos atrás, eu li um livro fascinante chamado O Poder Oculto da Música. E o livro falava das frequências, da influência dos diversos estilos musicais, da questão do trabalho que é feito e como isso pode influenciar pessoas, influenciar animais, influenciar o ambiente e até gente dizendo que a música podia influenciar as plantas. E como a música envolve toda essa realidade de sensibilidade, a gente certamente vai pensar como é que a gente lida com isso quando a gente aproxima a discussão sobre a relação com a fé, com a espiritualidade, qual é a música boa de verdade. Bom, a princípio, a gente precisa considerar, né, que, em primeiro lugar, a música ela é uma referência estética, ou seja, nós não temos a priori uma referência absoluta para dizer, olha, essa música aqui tem valor ou não tem valor. É como se a gente falasse assim, o que é o belo, o que não é o belo. O belo é o que é um quadro do Leonardo da Vinci, uma obra de Picasso, uma escultura do Antigo Egito ou uma estátua grega. Como é que a gente define isso? Ou seja, a coisa é mais ampla, mais complexa e a música passa por esse elemento que a gente precisa considerar como é que a gente vai fazer a devida avaliação de algo que envolve arte, que envolve o elemento estético. A outra coisa significativa, embora todo mundo aprecie a música a partir, digamos assim, de um gosto pessoal, é que a música faz parte de uma referência que tem a ver com identidade cultural. Eu achei interessante, muitos anos atrás, quando eu tive oportunidade de ouvir pela primeira vez o canto tradicional do interior da Mongólia. O pessoal faz um negócio com a garganta, assim, um negócio muito diferente e que, naquele contexto cultural, faz todo sentido. Mas quem vem de fora, quando vê pela primeira vez, sente aquela estranheza. Então, como é que a gente vai pensar, por exemplo, a música na África, na América do Sul, na diversidade brasileira, no norte da Europa, no ambiente do Oriente Médio, com muitas pessoas assim na minha vida tendo possibilidade de estabelecer uma conexão próxima, por exemplo, com música judaica. O pessoal reparou, por exemplo, duas coisas, né? Que você tem algumas músicas do contexto judaico que são muito profundas, tristes, do tipo Lu Yehi, Ana, Lu Yehi, Kol Shenevakesh, Lu Yehi. E ao mesmo tempo uma música efusiva,
né, que canta assim com bastante efusividade, inclusive com manifestação, acompanhada de uma coreografia extraordinária, né, como a gente conhece, né, muitas músicas desse tipo que são muito efusivas. Então, quando a gente olha para isso e a gente pensa de fazer essa conexão com espiritualidade, como é que é? Afinal, o que é melhor? Música sacra ou música secular? Pessoal, vamos lá que essa conversa não está muito fácil de entender. Quer ver? Por exemplo, eu vou pegar um texto aqui da Bíblia, Bíblia Sagrada, bonita, versão NVI original, Bíblia do Rota 66. Eu vou ler um texto bíblico sagrado da Palavra de Deus, que é poético, inclusive. Foi escrito muito certamente para ser acompanhado de maneira musical. E o texto da Palavra de Deus diz assim: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 2, desde o verso 10 até o verso 14. Pergunto para todo mundo. Então, temos aqui uma música sacra, uma música tirada da Bíblia. Como é que a gente entende essa realidade? Ao mesmo tempo, você pega uma música popular brasileira, considerada, digamos assim, uma música do ambiente secular. Alguns anos atrás, o famoso cantor brasileiro Roberto Carlos, ele compôs uma música cantada em todo o Brasil que dizia: Jesus Cristo, eu estou aqui. Quando a gente percebe isso, a gente vê o seguinte: peraí, parece que essa divisão simples de dizer que uma música é secular ou uma música que popularmente a gente diria do mundo e uma música sagrada, uma música religiosa, não é tão simples assim. Então, como é que a gente analisa isso? A melodia, o ritmo musical, o perfil da música tem as suas características culturais. E claro, a gente vai ter exageros, a gente vai ter uma música excessivamente depressiva, a gente vai ter uma música extremamente, talvez, voltada para uma postura meio dispersiva em relação às nossas atividades e ações, mas a gente há de entender, vamos falar francamente, que existe música pertinente para cada momento distinto. Então, se você vai no aniversário e alguém vai cantar uma música, é claro que essa música deve ser festiva. Não é a mesma música de um funeral. Imagina você lá no aniversário cantando parabéns, parabéns, parabéns para você. Então, a questão é que tipo de música para cada momento, cada situação específica para a gente entender qual é o cenário. Por isso que até na própria Bíblia você vai ter poesias que eram musicadas e cantadas diferentes. Você vai ter salmos efusivos, como aquilo: celebrem com alegria, com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, literalmente no hebraico, façam um barulho cheio de alegria diante de Deus, e você vai ter certas músicas que são uma realidade marcada por lamentação, por uma realidade triste. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então, existem momentos e momentos quando certa música tem pertinência ou não tem pertinência. Agora, quando a gente pensa na realidade da música em relação à fé, claro, existe um determinado momento em que a gente tem uma seleção de música, atenção, que é adequada para a adoração, para a liturgia, quando você tem um hino, um cântico diretamente voltado para Deus que celebra o Criador num ambiente litúrgico. Mas a realidade da vida de quem
vive essa realidade, inclusive em missão, na sua relação com Deus e com os seres humanos, ela não se restringe ao momento de culto. Inclusive, há muitas músicas, inclusive nos inários, que nós vamos encontrar que não são músicas de adoração. Você que é de contexto cristão evangélico, talvez já ouviu uma música dizendo: era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Onde é que está o louvor, a adoração? Essa música é descritiva, essa música ela tem ensino, essa música tem informação importante, é uma maneira de ensinar nesse aspecto didático e pedagógico que a música encerra. Nem toda música precisa ser música de adoração. E essa realidade de comunicação da mensagem, olha que coisa interessante, você sabia que muitos hinos e cânticos que se tornaram muito conhecidos em diversas tradições cristãs, eram músicas populares comuns? Eu nunca me esqueço, eu estava vendo, olha só, hein, desenho animado na televisão. Estava vendo lá aquelas coisas altamente eruditas como Pernalonga, Pica-Pau e essas coisas, e de repente, num desenho animado desse, aparece, né, uma música que eu conhecia de hinos, porque é uma música folclórica da tradição americana antiga e que foi utilizado nas igrejas, especialmente nos momentos de avivamento e de expansão evangelística. Então eu ouvia a música dizendo da linda pátria estou muito longe, presente num desenho animado. Então isso ajuda a gente a perceber essa realidade de maneira mais ampla do que a gente pode imaginar. Mas talvez algumas pessoas tenham uma sensibilidade dizendo: olha, eu entendi, mas tem música que parece que realmente, de repente, não dá, não tem nada a ver. A música, você percebe que ela parece ser uma música prejudicial. Às vezes, esse tipo de avaliação, ele vem de um tom talvez mais cultural e social da pessoa. Quer ver um exemplo? De modo geral, as pessoas dizem o seguinte: quando você ouve música clássica ou música erudita, aí tudo bem, porque você não tem uma contaminação de coisas ruins. Você sabe que não é bem assim. Se você vai ouvir Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, ou até mesmo talvez Sonata ao Luar, Ludwig van Beethoven, mas de repente você vai ouvir a Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner. As valquírias fazem parte do folclore, do ambiente germânico antigo, do ambiente pagão, e Wagner era apaixonado por isso. Inclusive, muito do seu imaginário foi até explorado pelo nazismo. Então a pergunta é: será que toda música erudita, música clássica, necessariamente tem elementos positivos a oferecer? Ponto de interrogação. Não é tão simples assim. E, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, né, a respeito daquilo que a gente está cantando. E é curioso que muitas pessoas têm um filtro tão grande assim para talvez questionar se essa palavra pode ser dita, se você pode cantar isso, se você pode cantar aquilo. Mas até hoje eu quase nunca ouvi ninguém ter problemas, por exemplo, ao cantar o hino nacional brasileiro, quando a pessoa diz: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. E, aliás, se diz que, né, ele está com o seu peito aberto aí diante da própria morte. Será que faz sentido chegar tão longe assim nessa relação patriótica? É uma questão para se pensar. Por outro lado, olha que coisa interessante. Eu vou fazer questão de você me acompanhar aqui. Eu vou pegar uma letra de uma música secular. Uma música secular brasileira que tem origem numa banda, ou melhor, numa dupla chamada Dino Franco e Moraí. A música chama-se Cheiro de Relva. E é uma música secular, popular, de gente simples. A letra diz: como é bonito estender-se no verão as cortinas do sertão na varanda da manhã, deixar entrar pedaços de madrugada e sobre a colcha azulada dorme calma lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo a brisa mansa que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos.
A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A Juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonito a terra cheia de relva. Pessoal, vamos falar a verdade. O que é que tem de ruim numa música brasileira, popular, simples, com uma poesia tão extraordinária, falando da criação que Deus fez de uma maneira tão bonita? Isso é tão importante que quando você estuda a Bíblia de verdade, você vai encontrar vários textos da Bíblia que evocam realidade popular do mundo antigo. Você vai ver o apóstolo Paulo citando poetas gregos na hora de conversar com os atenienses. Então, nenhuma neurose faz sentido quando a gente não avalia as coisas adequadamente. Então, como é que a gente faz com a música? Primeiro, música é arte, está relacionado com aquilo que temos, com o que Deus criou no nosso ser, no nosso coração de apreciar, e ela é profundamente importante e valiosa. Segundo, música é uma realidade de expressão cultural. E se a gente faz parte de uma realidade cultural e social, essa relação com a música ela é pertinente e significativa. Terceiro, não é exatamente música secular e música sagrada. Com todo o respeito, existe música ruim e música boa. Existe música que tem muito a contribuir. Ela evoca a poesia, ela trabalha sentimentos no coração, ela é tantas vezes terapêutica, ela é um elogio da realidade à nossa volta, ela celebra o amor, a esperança e a vida. Agora, tem música ruim? Tem, de todos os tipos, popular, brasileira, estrangeira, erudita, religiosa. Às vezes eu escuto uma música religiosa, até mesmo do meu contexto religioso, falo, puxa, mas aqui não tem nada que salve, nem em termos de música, nem em termos de letra. E às vezes você vai ouvir uma poesia, uma letra de algo que teoricamente não tem qualquer relação religiosa direta, mas tem relação com o mundo de Deus, com a poesia que está no coração humano e que faz diferença. Então a gente tem que ter bom senso e atitude. É claro que se eu encher a minha cabeça, não só de música, mas de arte, de qualquer coisa, de filme, vamos pensar, né? Filme, música, arte, conteúdo. Se eu encher a minha mente, o meu coração de um negócio que é promíscuo, que é depressivo, que é problemático, que traz tudo de que é de negativo e faz ferver coisas que são prejudiciais, não importa o rótulo, isso deve ser deixado de lado. E se eu tenho alguma expressão de arte, como diz, né, Paulo deixa claro isso em 1 Coríntios, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas elas me convêm e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então não existe uma lei no texto bíblico a respeito disso, existem princípios sábios de vida quando a gente escolhe aquilo que de certa maneira vai ser benéfico para a sua vida, para o seu coração, para o seu dia, para o seu momento e para a realidade à sua volta. E a gente sabe, né, que esse negócio é tão bonito de música que a Bíblia termina com um livro cheio de música, cheio de hino, que é exatamente o Apocalipse, quando você vê um desdobramento musical atrás do outro, celebrando a vida eterna. Porque o Apocalipse, no seu cântico, toca no coração do ser humano, que olhando diante da vida limitada, sempre vai cantar alguma coisa como Forever young, I wanna be forever young. You wanna live forever, forever young. Pois é, só na vida eterna é que eu vou aprender a cantar direito. Fique ligado no canal do Saião e aprenda com reflexão e ponderação aquilo que ajuda o ouvido, a mente e o coração.